Quero cumprimentar a todos os presentes neste culto tão especial que celebramos a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos aqueles que estão nos vendo pela internet, que Deus esteja abençoando muito a sua vida. Inclusive convidamos você para estar participando em um dos nossos momentos, em um dos nossos cultos aqui na Igreja Presbiteriana de Vila Operária. Que Deus fale muito ao teu coração. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 4, do verso 1 até o versículo de número 11, onde nós estaremos lendo primeiramente a respeito da tentação de Jesus, com o seguinte tema: o caminho doloroso de Cristo até a cruz. Passaremos e abordaremos alguns textos onde nós queremos mostrar o sofrimento e a luta, as dificuldades que Cristo enfrentou para que chegasse até aquela cruz e conquistasse a nossa vida, uma vida repleta da graça e da misericórdia do Senhor, irmãos. Que coisa maravilhosa, que Deus nos ajude nessa exposição, que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Leiamos o texto a partir do verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amados irmãos, logo no início do ministério de Jesus, ele tem um encontro com talvez a pessoa mais indesejada deste mundo. Se existe essa pessoa indesejada, é Satanás. Satanás estava ali naquele momento, aproveitando a oportunidade que Jesus Cristo foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus, com o objetivo de ser tentado. E essa tentação aconteceu 40 dias depois de jejum e oração. 3 tentações Satanás trouxe para Jesus, e nós vemos em cada uma delas que ele repete essas tentações conosco, de vez em quando ou vez e sempre. A primeira é a respeito da necessidade da alimentação. Olha, se tu és o Cristo, pede para que essas pedras se transformem em pães, porque eu sei que você está com fome. Por que você vai ficar assim passando fome? Pede para que essas pedras vão se transformar em pão gostoso e você vai poder usufruir dele. E Jesus então responde com a palavra do Senhor, dizendo: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus resistiu sim àquela tentação que muitos de nós infelizmente caímos, quando Satanás oferece um atalho na vida para poder conseguir riquezas, poder, dinheiro. Nós vemos no nosso país tantas pessoas que caíram na tentação por causa do dinheiro, por causa do desejo do poder, das riquezas, e mergulhar o país consigo nessa miséria e nessa desolação, trazendo crise, problemas e às vezes até morte nos hospitais, por causa desta grande corrupção que o ser humano se deixou levar por ela. Jesus é levado então para um outro lugar, para a cidade santa, para Jerusalém, e Jesus é colocado no topo do templo, talvez ali da construção, o lugar mais alto que tinha, o lugar mais alto. E Satanás chega para Jesus e diz: olha, atira-te abaixo, porque a palavra diz que Deus vai enviar os anjos.
E Jesus então olha para ele e diz: Satanás, eu não posso tentar o meu Deus de maneira nenhuma. Ao Senhor, seu Deus, jamais tentarás. E mais uma vez, Satanás se viu frustrado com aquela tentação, mas que muitos hoje caem nesta mesma tentação. Quando Satanás oferece um tipo de vantagem, dizendo: olha, vai, faça isso, porque está escrito na palavra, você pode fazer, você é filho do rei, você é poderoso, você é isso, você é aquilo outro. E muitas pessoas acreditam e acabam tentando a Deus, fazendo coisas que Deus nunca pediu para serem feitas, e acabam naufragando na fé, infelizmente. A terceira e última tentação, Satanás, como todo mentiroso que ele é, Jesus diz que ele é o pai da mentira, ele o leva para um alto monte, no desejo de avistar todos os reinos da terra, e então Satanás diz para ele: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Dar como? Não pertencia a ele. Mas é uma mentira que ele conta para as pessoas hoje, e tantos que caem nessa mentira achando que vão receber alguma coisa boa de Satanás, e quando menos esperam, tudo aquilo cai, tudo aquilo destrói, porque receberam simplesmente vento. Nada que pertencia a Satanás, tudo pertence a Deus. Jesus responde para ele naquele momento: retira-te, Satanás, porque está escrito: só a Deus adorarás. Eu não vou adorar o poder, eu não vou adorar a glória, as riquezas, como você quer me fazer acreditar que eu devo adorar estas coisas. Naquele momento, Jesus silenciou Satanás, pelo poder que ele tinha. Mas nós ficamos refletindo, irmãos, nessa caminhada de Jesus até a cruz, e pensando nessa grande dificuldade que ele enfrentou aqui, um embate sério com Satanás. Satanás, em toda a sua sapiência, em toda a sua inteligência, usa a própria palavra de Deus para tentar enganar o Senhor Jesus. Mas ele estava firme, conhecedor da palavra, ele não se deixou levar pelas armadilhas de Satanás. Abra também a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, onde nós vemos aqui, meus queridos, um outro encontro de Jesus com Satanás. E nesse caminho até a cruz, ele passa por situações difíceis, e mais uma vez, nós vemos aqui Satanás tentando destruir a obra de Cristo Jesus, tentando acabar com a vida de Cristo Jesus, para que ele não resgatasse o seu povo, para que nós não tivéssemos a oportunidade de conhecer dele, da sua graça e da sua misericórdia. Mateus 16, a partir do verso 21, é um momento muito particular, onde ele estava com os apóstolos. Ele pergunta para os apóstolos: o que estão falando aí a meu respeito? Os apóstolos começam a falar: olha, alguns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias, ou algum outro dos profetas. E então Jesus olha nos olhos dele e diz: e vocês? O que diz que eu sou? Quem diz que eu sou? E ele naquele momento recebe a resposta de Pedro: tu és o Cristo, Senhor, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz para Pedro: olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre aquela afirmação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É porque Ele é vivo, é porque Ele morreu e ressuscitou, que a igreja do Senhor Jesus é edificada a cada dia. Esta igreja não é minha, eu sou pastor, mas a igreja não me pertence, a igreja pertence a Deus. Se você é presbítero, presidente de sociedade, você pode dizer: olha, é a minha igreja, e falamos isso de uma maneira carinhosa, não é verdade? Não, é a minha igreja, porém essa igreja não é minha, ela pertence a Jesus, é Jesus quem cuida dela, e no seu amor, ele enfrentou momentos difíceis. Veja o verso 21, Mateus vai dizer que a partir dessa declaração de Jesus, houve uma ênfase maior do ministério de Jesus. Diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém
e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E olha a resposta dura de Jesus. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus não disse arreda, Pedro. Jesus disse arreda, Satanás, porque naquele momento lá estava Satanás aproveitando das circunstâncias para iludir o coração de Pedro, para que falasse para Jesus: não, Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Tentando fazer com que Jesus sentisse autopiedade, sentisse dor de si mesmo. E até hoje Satanás tem feito isso na vida das pessoas, dizendo ao coração, nos ouvidos das pessoas: olha, você está sofrendo, por que você está sofrendo? Não deixa isso acontecer não, você que ficou para trás, você que perdeu, você que sofreu, exija seus direitos, busque o que você tem que buscar, pegue aquilo que é seu. Sempre tentando mover o coração das pessoas para que sintam autopiedade, para que sintam dó de si mesmo e se vejam como as pessoas mais miseráveis do mundo. E naquele momento Jesus diz para Pedro, como que olhando para aquele cenário e dizendo: arreda, Satanás, você não está cogitando das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Naquele momento, Jesus mais uma vez venceu. Ele venceu por nós, ele venceu aquela artimanha de Satanás. E não para por aí. Um outro momento muito difícil da vida de Jesus é João capítulo 6. João no capítulo 6, no final do capítulo, a partir do versículo de número 60, antes mesmo, a partir do verso 41, Jesus está falando com os discípulos e com muitos fariseus, expondo o evangelho, expondo a palavra, e Jesus fala de uma maneira enfática a respeito da sua vida. Aquele que quiser seguir, andar nos caminhos, vai ter que comer da sua carne e beber o seu sangue. Ele estava projetando e falando a respeito da cruz, e falando a respeito da ceia do Senhor, e falando a respeito de um dia onde toda a igreja estaria reunida para celebrar a morte de Cristo, participando do pão e participando do vinho, relembrando esse momento maravilhoso. Mas eles não entenderam assim. Veja que o texto diz a partir do verso 60: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus traz um discurso duro para eles. Eles não estavam entendendo Jesus, e Jesus então interpele, dizendo, Jesus questiona eles: isto vos escandaliza? Imagine quando vocês virem o Filho do Homem subindo aos céus e voltando para o lugar de onde veio. Imagine o que vai acontecer. No verso de número 66, algo acontece no ministério de Jesus que tem um potencial muito grande para trazer tristeza ao coração de Jesus, para trazer decepção ao coração de Jesus. O verso 66 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Todos nós que lidamos com o público, que pregamos a palavra, nós queremos que as pessoas estejam conosco.
Quando as pessoas nos viram as costas, isso mexe com a nossa estrutura emocional. Se você for rejeitado pelos seus amigos, certamente você vai sentir um peso muito grande. Por que que eles me rejeitaram? Por que que eles viraram as costas? Por que que eles me abandonaram? E foi esse o momento que Jesus enfrentou, de ver aquela multidão ser reduzida a um grupo de 12 pessoas. 12 pessoas que ali estavam com ele, os seus discípulos. Porque a grande multidão, aquela multidão que estava atrás de Jesus para segui-lo, agora não estava mais. Foram saindo de fininho. Eu creio que a começar dos mais novos, até os mais velhos. Foram saindo um a um e deixando Jesus, de tal maneira que no verso 67 mostra que Jesus vira para os seus apóstolos. E diz: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Parece que o coração dele já estava assim, tão tocado por aquela situação das pessoas terem rejeitado a palavra, não rejeitado ele como pessoa, mas rejeitado a palavra dele, a missão dele, que ele olha para os seus e diz: vocês também querem ir? Vocês também querem me abandonar? Mas Pedro diz no verso 68: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido que Tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. Poderíamos pensar que Jesus se acalma diante daquilo, mas Ele não. Ele toca na ferida, Ele vai mais fundo. E no verso 70 ele replica, dizendo, como se ele estivesse retrucando. Ele diz: não vos escolhi em número de 12, contudo um de vocês é diabo. Contudo um de vocês é diabo. A palavra diabo aqui é traidor, enganador. O verso 71 ele explica, referia-se ele a Judas, filho de Simão. Aqui é João explicando: Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Aquele momento foi difícil, foi tenso, porque eles poderiam olhar um para os outros, e ninguém mais conseguiria confiar um no outro. Quem é que vai traí-lo? Quem de nós vai traí-lo? Prosseguindo, irmãos, no capítulo 13 de João, nós vemos então o momento pelo qual Judas trai a Jesus. Talvez um momento muito difícil para Jesus, porque Jesus amou aqueles homens e amou a Judas também. Jesus tinha acabado de lavar os pés de Judas, mostrando para Judas e dizendo: Judas, eu estou aqui para servi-lo. Mas você deixou que o diabo colocasse no teu coração um desejo pelo dinheiro, pelo benefício material. No capítulo 13, a partir do verso 21, diz assim nessas palavras: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vocês me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta, a quem ele se refere? Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, e lhe ordenara que lhe desse alguma coisa, ou lhe ordenara que lhe desse alguma coisa aos pobres. Jesus coloca o pedaço de pão para Judas e diz: o que você tem que fazer, faze agora.
Mas ali, no meio dos apóstolos, lá estava Satanás. Entrou em Judas, dominou o coração de Judas. E o que Judas foi fazer? Foi ganhar dinheiro, foi trair a Jesus. Foi trair a Jesus. Os apóstolos na hora não perceberam, pensou que como ele era o tesoureiro, pensou que ele fosse comprar alguma coisa para Jesus. Talvez seus olhos estivessem vendados a isso e para não perceber aquela situação. Mas Judas foi dizer para os fariseus aonde que poderiam prender a Jesus, que era aquele momento para prendê-lo, para então depois crucificá-lo. Amados irmãos, nesses textos nós vemos um caminho doloroso de Jesus, passando por situações de traição, de abandono, de tentações, de dificuldades, para que ele pudesse chegar até a cruz do Calvário. Ele sofreu muitas dores, foi perseguido pelos principais fariseus que inventaram mentiras, bateram nele, chicotearam, colocaram ele para carregar aquela cruz até o lugar da caveira, ou Gólgota, para que ali ele fosse crucificado. Muitos colocam as dores de Jesus como sendo o maior sofrimento dele, mas o maior sofrimento de Jesus foi quando ele estava na cruz e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, o maior sofrimento de Cristo foi receber a punição pelo meu pecado, pelo seu pecado, de tal maneira, meus irmãos, e nossos ouvintes que estão na internet, vocês possam perceber que todas as vezes que pecarem, que todas as vezes que nós pecarmos, Cristo Jesus sofreu por causa desse pecado, e sofreu a ira de Deus, o abandono de Deus, pois a ira de Deus estava sobre Jesus naquele momento, porque ele carregava todos os nossos pecados naquele momento. E tal era a dor e a angústia que um único momento que ele dá esse brado, dizendo: onde está o Senhor? Foi ali naquela cruz, onde ele recebia a punição por todos aqueles pecados que você já cometeu, e a punição por todos os pecados que nós ainda iremos cometer. Por isso precisa tocar em nossos corações, e nós não podemos viver no pecado, não podemos brincar com as coisas erradas, não podemos achar que aquilo que é errado possa ser bonito. Não, Cristo morreu por causa desses pecados, ele sofreu dores terríveis naquela cruz, recebendo a ira de Deus por cada um desses pecados que nós cometemos. Éramos nós quem deveríamos estar naquela cruz, mas ele se colocou ali em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida, que nós possamos ter uma vida de santidade, de entrega ao Senhor, de reconhecer que ele fez tanto por nós, e que às vezes nós brincamos de sermos cristãos, brincamos de sermos crentes. Precisamos ter uma postura diferente, precisamos clamar ao Senhor, e isso eu não posso fazer isso no teu lugar, eu não posso fazer isso no teu lugar. Você é quem tem que pedir perdão, é você quem tem que lutar pela sua vida, é você quem tem que lutar pela sua santidade, pela sua intimidade com Deus. É você quem tem que dizer: Senhor, me ajude, para que eu não viva mais dominado pelo pecado, mas que a minha vida seja diferente, seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, faça isso.